A OAB Pernambuco, junto com a Comissão Pró-Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa, realizaram o 4º Café dos Pretos Velhos na pousada Casa da Gente, no Alto do Moura. Uma celebração de grande significado para a comunidade negra, com representatividade, resgatando a memória e ensinamentos dos antepassados negros. O Café dos Pretos Velhos surgiu há 4 anos passados, né? Portanto, 2019. Foi uma criação, na verdade, da nossa comissão, da OAB. A gente tem na OAB diversas comissões. E entre elas, foi criada uma que discutisse a questão da diversidade racial. E a nossa comissão passou a chamar-se Comissão da Igualdade Racial e de Enfrentamento à Intolerância Religiosa. E a partir daí a gente viu a necessidade de criar assim, um evento padrão. E o que a gente quer dizer com evento padrão? Um evento que discutisse não apenas o racismo, mas que também a gente pudesse discutir, por exemplo, a questão da intolerância religiosa, a questão da situação da população negra idosa no Brasil. Em um momento foi apresentado um estudo sobre os impactos sociais da violação histórica aos direitos das pessoas negras idosas ao acesso à saúde. Então, essa é uma das atribuições da comissão, representar essa parcela da nossa população, representar também a sociedade nesse sentido. É um trabalho de conscientização, é um trabalho muito forte, inclusive, que vem sendo realizado pela nossa presidente, doutora Lucimere Passos. Os pretos velhos são os nossos ancestrais, né? Foram as primeiras pessoas que passaram por todo o sistema de opressão, lutaram bravamente, né? Muitos pagaram com a própria vida para que a gente hoje pudesse estar discutindo e fazendo isso e recebendo não apenas as pessoas de religião de matriz africana, mas toda a sociedade. É um evento aberto, um evento gratuito, onde a gente se junta, se articula. E também, no caso, um resgate à memória. Exatamente. Você disse a palavra correta. Um resgate à memória, um resgate a tudo o que passou, sofreu e lutou da nossa ancestralidade negra. A gente está hoje fazendo para resgatar exatamente aquilo que você disse, a memória, a própria história de luta, de dor, mas também a história de resistência, acima de tudo. A religião de matriz africana esteve presente e foi cultuada em vários momentos, reforçando assim a importância do evento e o combate à intolerância religiosa. Eu considero um momento muito importante, tendo em vista que a gente tem visibilidade na sociedade. As religiões de matrizes indígenas e africanas, elas são muito rechaçadas ainda. E parece que a gente vive no submundo. E aqui é o momento de mostrar que nós temos o respaldo de instituições como a OAB, por exemplo, né? E essa ação em conjunto com a OAB, os terreiros, o Ministério Público, fortalece a nossa vivência dentro do terreiro, que é também um trabalho social, além de religioso, espiritual e até psicológico de alguma forma. Você já sofreu alguma hostilidade por manifestar sua fé? Eu acredito que é algo que todas as pessoas que participam de religiões de matrizes africanas, que em algum momento vestem branco na sexta-feira, ou usam um turbante, ou põem suas guias, vão sim sentir essa hostilidade, seja no olhar, numa fala, ou apenas estar sentado no lugar e vir alguém dizer Jesus Cristo te ama, mas não assim, Jesus Cristo te ama, mas num tom como se isso fosse me ofender, quando na verdade não, porque eu sou feliz pelo fato de Jesus Cristo me amar, eu acredito, assim como Oxalá, meu pai, ele me ama também, e eu acredito que ele ame todos os demais, assim como o Buda, Já, Oxalá. Eu acho que essa pluralidade ela tem que ser respeitada. Entretanto, não é o que acontece. Então, sempre que a gente se expõe, sim, vamos receber comentários e olhares. A primeira coisa é conhecendo um pouco da sua história. Nós conhecemos muito pouco, porque o que na verdade
é passado enquanto história, a história do vencedor, a história do vencedor que se chama a história do colonizador, é da figura de um negro apático, da figura de um negro que não lutou, a figura de um negro que é inferior, né? Até porque a própria ciência, né, em tempos passados, corroborou com essa ideia, foi um dos pilares dessa ideia. Então, primeiro, conhecer a fundo realmente esses mais de 400 anos de história que pouca gente conhece, né? Por exemplo, existe uma história no Brasil que a gente precisa conhecer e desmistificar, que é uma história de uma democracia racial, que nós não temos, não tivemos e acredito que não teremos, né? O que existe, na verdade, é uma reação. À medida que foi se conhecendo um pouco dessa história, foi se dizendo exatamente quem era quem na história, o que de verdade aconteceu, ressuscitando até situações que a história nunca registrou, né? E é por aí. Hoje a gente tem uma coisa muito importante, que são as ações antirracistas, o antirracismo, né? Porque a ideia hoje é que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E esse antirracismo, ele passa por bases históricas, base de conhecimento do nosso povo, o que fazer, né? O que fazer diante disso? A gente tem um instrumento muito importante, que eu considero um dos grandes instrumentos antirracistas em nosso meio, que é a questão do letramento, o letramento racial. Então, hoje a gente se imune de uma série de instrumentos, mecanismos que nos ajudam exatamente a reverter essa história, ou então acontece a história como verdadeiramente ela ocorreu. A quarta edição do Café dos Pretos Velhos celebrou a ancestralidade negra por meio da música, homenagens e dança. Importante, porque justamente dá essa noção de que as instituições, elas realmente nos abraçam, né? O AB, com a figura de Lucimere também, que está sempre assim, dentro dessas pautas, buscando evidenciar, promover, chamar e fazer com que a gente ganhe esse espaço, que é tão nosso, né? E muitas vezes são movimentações, ritmos, vivências que é da nossa identidade e que não é reconhecida e que a gente desconhece, né? Muitas vezes. Então, esse acesso faz com que você se identifique com a cor, com o cabelo, com a estrutura em si, né? E é isso que a gente tenta buscar fortalecer e justamente provocar essa sensação. E também, muito importante falar da importância da quebra do preconceito institucional, né, que muitas vezes acontece, e a gente tenta quebrar esses preconceitos institucionais mesmo, para a gente ter acesso, para a gente ter também espaço, enquanto cultura afro-brasileira, nesses lugares. Aproxima a comunidade negra e a sua arte também. Exatamente. A arte negra, junto com uma instituição tão formal. Tão né, formal, isso. Eu acho isso muito incrível, né? Assim, essa aproximação mesmo, essa vivência de trazer essas linguagens, né, para dentro desses espaços e ter essa aproximação. Porque a gente vê realmente como um espaço terno, gravata, formal, e não é isso, né? A gente está aqui, nós somos povos, nós somos gente, e a gente tem que estar convivendo de uma forma realmente, eu não posso dizer de igualdade, mas equidade, literalmente.